Resumo e resenha. Um resumo é a síntese das ideias do texto. Uma síntese enfoca somente as ideias essenciais de maneira clara e objetiva. Então, o resumo trata-se de você construir um texto que vai sintetizar, tá? Vai abordar somente as ideias principais de um texto, tá? Então, resumir é enxugar um texto, tá? Deixando somente as ideias principais que aquele texto expressa. Já as resenhas são textos que relacionam as características de um objeto, descrevem as circunstâncias que o envolvem e apreciam seu impacto, tá? Nós temos como exemplo de resenha o texto Judô conquista 3 bronzes para o Brasil e Pink e o Cérebro. Esses textos vão estar presentes aí nas páginas 48 e nas páginas 49, tá? Nós temos alguns tipos de resenha e é o que nós vamos tratar logo a seguir. Mas primeiro vamos aprofundar um pouco a respeito do conceito de resenha. Além disso que eu já falei, a resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Pode ser outra produção textual ou pode ser outra obra, tá? Não precisa ser uma obra textual, como no caso lá do Pink e o Cérebro, é o resumo de um desenho. Aliás, é a resenha de um desenho, perdão. Que pode variar de obras literárias até tratados de anatomia, tá? Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam o mesmo assunto. Então, nós vamos ter a resenha, que vai falar a respeito de um texto ou uma obra, e nós vamos ter a resenha temática, em que eu vou falar de vários autores que tratam de um mesmo assunto, de um mesmo tema. Por exemplo, eu posso fazer uma resenha a respeito de biodiversidade, tá? Posso fazer uma resenha a respeito de ecologia, então eu vou falar sobre todos os autores que tratam a respeito de ecologia, ou pelo menos os principais, tá bom? Então, no caso, seria uma resenha temática cujo tema é ecologia, no exemplo que eu citei. Tipos, tá? Tradicionalmente existem 2 tipos de desenho, a resenha, de resenha, aliás, a resenha descritiva e a resenha crítica ou opinativa. Na resenha descritiva, nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema, tá? O livro resenhado. Não há um espaço para opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Então, a resenha descritiva, ela tem o objetivo apenas de descrever uma obra. Ela vai dar as características de uma obra. Nesse caso, o autor só vai caracterizar a obra, dizer como ela é, sem opinar, sem expressar sua opinião a respeito dela, tá? Já na resenha crítica ou opinativa, nós temos um outro caso. Assim como na descritiva, essa também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Não obstante, na resenha crítica, há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo-argumentativa. Então, na resenha crítica, além de dar as características de um texto ou da obra, o autor vai opinar a respeito dela, vai esboçar uma crítica, tá? A sua opinião a gente pode chamar também de tese. Ele vai falar suas teses, as suas ideias, o seu ponto de vista a respeito daquela obra ou daquele texto, tá? Agora vamos para a literatura brasileira. Tendências da produção atual, tipos de produção, tá? Bem, essa parte da literatura brasileira, pessoal, ela vai tratar especificamente das produções atuais da literatura brasileira. Como eu já expliquei, a literatura é a arte da escrita. Então, na literatura a gente vai estudar as obras produzidas pelos diversos escritores, pelos diversos autores. Nesse caso, a gente vai abordar quais são as tendências literárias atuais, ou seja, quais são os principais tipos de produção que os escritores atuais, tá, do Brasil estão criando, tá, estão produzindo. Quais são os tipos de obra? A gente vai ter biografias, que são depoimentos, memórias, relatos de presos e exilados. Ou seja, a biografia, ela vai ser um depoimento, uma memória, o retrato da vida de alguém, tá?
A palavra biografia significa descrição da vida, no caso, descrição da vida de alguém, tá? Nós vamos ter como exemplos, tá, os textos e obras de Marcelo Rubens Paiva. Feliz Ano Velho é um exemplo de biografia, tá? Realismo mágico são narrativas alegóricas procurando driblar a censura. Bem, esse realismo mágico, ele não aconteceu exatamente nessa nossa época atual, bem atual, vamos dizer assim. Ela foi uma tendência seguida na época da ditadura, tá? Na ditadura militar aqui no Brasil, onde os autores eles criavam textos mágicos, onde eles substituíam, tá? Eles substituíam as pessoas por personagens animados, tá? Normalmente animais, seres sem vida. Eles escreviam espécies de fábulas, tá? Por que eles escreviam dessa maneira? Porque como havia a censura do exército, você não poderia falar contra o poder do exército. Para que as suas obras não fossem censuradas, eles transformavam isso em uma ideia fantasiosa, como se fosse uma narrativa de faz de conta, tá? Para poder driblar a censura. Romance, reportagem, conto, notícia. O modelo da ficção é o jornalismo, e como no jornalismo, o que interessa é informar. Então, a gente vai ter um romance de reportagem ou conto de notícia, que ele é baseado em informações, tá? Em notícias. Nós temos o poema processo. O poema processo, ele se caracteriza mais pela arte gráfica do que pela arte literária, propriamente dita. Aí na página 56, a gente vai ter um exemplo de poema processo, tá? É o poema que tem por tema poema código, tá? Está aí na página 56, aí do lado direito, tá? Nesse caso, que vai se caracterizar é mais a parte da exposição gráfica, tá? De como o poema se apresenta do que do conteúdo literário desse poema. Poesia marginal são poemas espontâneos, mal acabados, irônicos e em linguagem coloquial. Na página 56 também aí, a gente vai ter do lado direito exemplos de poemas marginais. Como nós podemos observar, eles usam bastante linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia. São poemas mais informais. Muitas vezes eles vão falar mal da própria cultura, eles falam mal da própria arte da poesia, tá? Intertextualidade é a referência explícita ou implícita de um texto em outro. Então, intertextualidade é quando eu percebo em uma obra elementos de um outro texto, tá? Então, é intertextualidade, relações entre textos. Paródia é a retomada crítica das obras do passado. Então, o que é parodiar? Parodiar é você fazer uma obra com base em obras do passado, tá? Por exemplo, você criar uma música baseada em uma música já existente. Isso é um exemplo de paródia, tá? Paráfrase. Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia original é confirmada pelo novo texto. Então, o que é paráfrase? A paráfrase, ela acontece quando o autor escreve um texto baseado em outro que já existe. Aí eu mudo as palavras, mas a ideia principal permanece. Vocês vão encontrar um exemplo aí na página 57, tá? Onde vai apresentar o texto original, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e a paráfrase desse texto, que é Europa, França e Bahia, que é de Carlos Drummond de Andrade, tá? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela atenção.